atuando. Senhor, venha atuar nesta noite, venha abençoar esse tempo. Senhor, nós temos muita coisa que poderíamos ainda falar e ensinar, e nós estamos correndo para passar o máximo possível, mas realmente é muito conteúdo para pouco tempo, e eu oro que o Espírito Santo de Deus faça essa obra de completar tudo aquilo que a gente não está conseguindo passar, né, Deus? Que o Senhor complemente, que o Senhor traga mais sabedoria, conhecimento, traga de outras fontes, que eles possam ser agraciados com mais revelação do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu sei que, Deus, o Senhor tem sim um plano e um propósito tremendo para cada vida que está nesse curso, para cada vida que está ouvindo esse ensinamento, e que o Senhor vai fazer coisas grandiosas neles e através deles. Eu creio muito nisso, e eu quero declarar essa palavra na vida de cada um dos meus irmãos que estão fazendo esse seminário, Pai. Que o Senhor realmente possa levantá-los como um baluarte nesses lugares, e que eles sejam pessoas de influência, que eles mudem a atmosfera espiritual da sua cidade, a atmosfera espiritual do seu estado, que eles sejam os agentes da unidade, promovam a unidade do corpo, promovam o corpo de Cristo nessas cidades e nesses lugares. É no nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, que nós oramos essa noite. Amém. Amém, queridos? Que a graça esteja sobre nós. Eu queria falar um pouco sobre as armas hoje, também quero falar sobre a autoridade de ligar e desligar, proibir e permitir, que é dado ao corpo de Cristo, não é só os guerreiros, é o corpo de Cristo. Mas o que eu percebo, amados, muito, 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 é que todas as ferramentas que é dado ao corpo de Cristo, a gente não usa. Eu acho que a gente não usa 50% dessas ferramentas, porque quando a gente às vezes vai usar, a gente usa mal. Então, isso como é que eu vou dizer? Nos derruba, digamos assim, né? Isso acaba tirando de nós essa capacidade de nós sermos essas pessoas que vão realmente fazer diferença nessa terra. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Essa legalidade está lá em Mateus 18, que é de ligar e desligar. Nós estamos em Cristo, e o cabeça do corpo de Cristo é o Senhor, e nós estamos ligados a Ele. E é interessante a gente entender isso, a gente entender que nós estamos ligados ao Senhor, e que a autoridade que nós temos em permitir e proibir. Gente, eu posso permitir uma ação das trevas, eu posso proibir uma ação das trevas. Eu posso dar legalidade para algo e tirar a legalidade de algo. Então, essa autoridade foi dada ao corpo de Cristo, e os guerreiros precisam saber usar bem essa ferramenta. É uma ferramenta impressionante. Por exemplo, você está vendo que está construindo, por exemplo, um prédio de maçonaria na tua rua, na rua da tua igreja. E você está permitindo, porque você não faz absolutamente nada, você não toma autoridade no mundo espiritual proibindo aquela obra, amaldiçoando aquela obra. Gente, tem pastor amaldiçoando membro de igreja, mas, gente, nós não fomos chamados para maldizer membro de igreja. Nós somos chamados para amaldiçoar as obras das trevas, isso eu posso fazer. Mas, às vezes, até alguma obra das trevas eu não posso amaldiçoar, porque Deus que está permitindo, porque houve uma legalidade, mas tem coisas que eu posso, sim, proibir. Tem coisas que eu posso dizer não, em nome de Jesus. Eu posso dizer para um templo, para um centro espírita, não, você não vai se estabelecer nesse lugar. Eu te proíbo de agir aqui. E dizer, Satanás, eu te proíbo de você entrar nesse lugar. Né? E nós contamos essa experiência que nós tivemos no Uruguai, na primeira aula, na primeira, na segunda, já nem sei mais, que nós tivemos. Então, nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Né? Nós temos o direito legal dado por Deus.
de abençoar, de proclamar, de proibir e de entronizar. Nós podemos entronizar Jesus sobre a nossa cidade e, dessa forma, nós temos a legalidade de proibir as trevas. Então, gente, nós precisamos entender esse poder. Agora, as trevas vão tentar te confrontar, te afrontar. E aí nós temos que usar essa autoridade do nome e do poder de Jesus Cristo. Nós temos que estar revestidos com o sangue, né? E nós precisamos entender esse poder. Que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita nos céus. E qual é a vontade de Deus, gente? Eu pergunto para vocês, qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. É a predestinação. Deus predestinou o ser humano para a salvação, mas muitos não querem. Então, eu tenho que trazer a vontade de Deus para que as pessoas sejam salvas. Quanto mais pessoas salvas numa cidade, menos as trevas têm atuação. Por exemplo, se uma cidade tem 100% de crentes, qual é o centro espírita que vai fazer um centro lá? Porque ele não vai ter cliente. Não vai ninguém lá. Você está entendendo? Então, nós tomamos essa autoridade. Nós tivemos o privilégio de estar com o pastor Manuel Riscache, Guatemala, aqui conosco. Nós tivemos com eles, com os pastores da Colômbia, e os pastores da Colômbia nos falaram como é que a igreja se posicionou contra o tráfico de drogas e caiu o cartel de Cali e o cartel de Medellín. Os dois cartéis caíram porque não foi porque a polícia, porque os americanos, nada disso. Foi porque a igreja começou a proibir a ação de Satanás. Gente, a igreja tem autoridade no lugar. E nós, o Manuel Riscache, ele tinha um grupo de 4 pastores na cidade, uma cidade bem pequena, e a cidade tinha três presídios, e a maioria do povo vivia preso por violência, violência doméstica, bebedeira e prostituição. O povo vivia preso por esses crimes nessa cidade. E as cadeias cheias de gente. E a igreja começou a se unir para interceder, para orar pela cidade. E hoje, você pode procurar aí na tua internet, procura transformação de cidades, e você vai ver na transformação de cidades as cidades que foram mudadas. Inclusive tem Medellín, tem Cali, e você vai ver também essa cidade, que é a primeira cidade que foi transformada pela intercessão. A cidade de Almolanga foi uma das primeiras cidades a serem transformadas. Gente, sabe o que é 95% da cidade crente? Tem igreja para todo lado, os bares foram fechados, transformados em igreja. Só tem um presídio que está fechado, porque o presídio não tem mais preso e só tem um guarda na cidade, só tem um. Não precisa mais de polícia na cidade. E as verduras, as coisas que a cidade produz, é impressionante. Como é que é? A produção de hortaliças da cidade, eles prosperaram demais, gente. Uma cabeça de repolho precisa de 2 homens para carregar. Igualzinho que a Bíblia diz, a terra que mana leite, mel. 2 homens para carregar uma cabeça de repolho. Para você ter uma ideia, uma cenoura é mais grossa que o meu braço aqui, ó. É umas cenouras que tem 3 quilos, uma cenoura. E não tem agrotóxico. O mundo inteiro vai para lá para pesquisar o que aconteceu lá. E sabe o que eles encontram quando eles chegam na cidade? Jesus. A resposta é Jesus.